Graça e paz. Amém. Quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias no Salmo 24. Vamos estar fazendo a leitura introdutória do versículo 7 ao 10. Salmo de Davi, 24, leitura do versículo 7 ao 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Rei da Glória está aqui. Glória a Deus. Ele veio para entrar pela porta eterna. Quando o Rei está entrando, nós devemos receber o Rei com reverência, com muito respeito. Eu não sei se dá para vocês entenderem como que os súditos recebem o Rei. Não sei se vocês sabem. Nós vamos orar antes de passar para o Ministério de Louvor e vamos receber o Rei como é de costume, como é de direito, como ele merece ser recebido. Senhor nosso Deus e eterno Pai Celestial, ó Rei da Glória, Senhor nosso Deus, nós te recebemos, Pai querido, porque o Senhor é digno de estar conosco. Nós que não somos dignos de estar com o Senhor, mas o Senhor tem nos recebido, o Senhor tem nos abraçado mesmo, do jeito que nós somos, cheio de defeitos, cheio de falhas, mas o Senhor não nos abandona, está sempre disposto a nos receber, a nos abraçar, a nos perdoar, a nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade. O Senhor está sempre presente para restaurar a nossa sorte. E nessa noite, ó Deus, o Senhor venha derramar sobre cada vida algo novo, algo diferente. Ó Deus, derrama sobre cada vida a unção da alegria. Venha ungir a cada um, ó Deus, com azeite santo. Derrama sobre cada vida o bálsamo de Gileade. Ó Deus, e que haja, meu Pai querido, uma alegria tremenda em cada alma, porque nessa noite é noite de alegria, é noite de vitória. Estamos aqui, Senhor, para te agradecer pelo fato, Senhor, ter nos gerado como filho. Ó Deus, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Pai que não morre, o Pai que é eterno. O Senhor não é como o nosso Pai biológico, que muitos aqui já partiram, mas o Senhor é o Pai eterno, e o Senhor é o Pai e é o nosso Rei, e nós também somos reis com o Senhor, somos sacerdotes, ó Deus. Queremos oferecer nesta noite um
culto de louvor. Nós queremos oferecer as nossas vidas no teu altar nesta noite. Receba, oh Deus, o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba, Senhor, a nossa vida. Nessa noite é noite de concerto, é noite, meu Pai querido, de retratarmos com o Senhor. Oh Deus, venha nos dar uma nova chance, perdoa os nossos pecados e nos dê a vitória em o nome de Jesus. Amém. Ministério. Glória a Deus, aleluias. Santo é o nome do Senhor que está nesse lugar. Continue ligado no trono do Senhor, adorando ao Rei que vive e reina para todos sempre. Aleluias, que não tem nos deixado órfãos, aleluias, mas tem sido nosso Pai e tem cuidado de cada um de nós. Te louvarei. Somente a ti, Jesus, adorei. Te louvarei. Não me importam as circunstâncias. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Apenas servo, seu amigo me tornei. Louve o Senhor. Te louvarei. Não me importam as circunstâncias. Oh, aleluias. Ao único digno. Somente a ti, Jesus. Eu te louvo, está nesse lugar. te louvarei. Louvamos o teu nome, Senhor. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há. Me render e te adorar.
amigo me tornei. Obrigada, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, Adoraremos o teu nome, Senhor. adorarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei. Com todo o seu coração, adore Ele. Não importa mais se Nada pode calar a nossa adoração. adorarei. Somente a ti, Ao único digno de toda honra e de toda glória, ao Rei dos Reis, aleluias, o Príncipe da Paz, a estrela da manhã, aquele que era, que é e que há de vir, aquele a qual a igreja aguarda, aleluias, pela manifestação poderosa da vinda do Senhor entre as nuvens. Essa é a fé e a esperança que move o povo de Deus nessa terra. Louvamos o nome dele, exaltamos o teu nome, Senhor. o Senhor iludido de fogo na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Quem mais poderia trazer sobre nós a salvação? Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Oh, aleluias. Quem poderia tocar as nossas almas como nosso Deus? O Senhor
mãos, aleluias, sobre toda a terra, sobre céus e terra, aleluias. E não há limites para o poder do Senhor. Por isso nós dizemos que Ele é grande, que Ele é poderoso. Aleluias. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Desconhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou, volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece só, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glória ao nome do Senhor, aleluias. Quantas vezes nós também pensamos em parar? Quantas vezes nós estamos desanimados, aleluias, pensando em largar tudo, mas o Senhor vem nessa noite sobre nós com o seu renovo, aleluias, renovando as nossas forças, renovando a nossa esperança, aleluias. Eu quero ir nesse lugar onde nunca me leve pra esse lugar onde nunca estive antes. Me
Em tua presença eu quero estar. Ali eu te encontro, é meu lugar, onde revelas quem tu és, onde me mostras como estou. Leva-nos, Espírito Santo, nessa noite. Nos coloque na posição, Espírito Santo, nessa noite. Eu quero ir nesse lugar. Peça ao Senhor. Onde nunca estive antes. Em tua presença eu quero estar. Ali eu te encontro, é meu lugar, onde revelas quem tu és, onde me mostras como eu sou. Em tua presença eu quero estar. Ali eu te encontro, é meu lugar, onde revelas quem tu és, onde me mostras está revelando, aleluias, a cada um de nós, quem nós somos, aleluias. E Ele quer também nos mostrar como nós estamos, porque Ele não quer nos deixar, aleluias, mais sermos os mesmos, mas Ele quer transformar as nossas vidas, Ele quer tratar as nossas almas, aleluias. Ele quer ir bem lá no fundo, onde só Ele tem acesso, aleluias. Ele quer trazer a cura, Ele quer nos trazer uma libertação por completo, que nos torne livres, aleluias, livres para pertencermos a Ele, totalmente, somente a Ele. Vamos nessa noite dar autorização para que o Senhor, Ele vá mais fundo dentro de nós e acesse todos os espaços da nossa alma. Glória ao nome do Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Oh, Espírito Santo. Eu sou povo vendo ao que é urgente.
luz. É claro, quem opera o milagre é Jesus. É Ele o caminho, a verdade, a salvação. Ele nos conduz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Enquanto existir a graça aqui na terra é sua luz. É claro, quem opera o milagre é Jesus. É Ele o caminho, a verdade, a salvação. Ele nos conduz. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Ele viu o seu problema e ele mesmo. Ele veio aliviar a sua dor. Enquanto existir a graça aqui na terra é sua luz. É claro, quem opera o milagre é Jesus. É Ele o caminho, a verdade, a salvação. Ele nos conduz. É Jesus, nome poderoso, aleluia. Enquanto existir a graça aqui na terra é sua luz. É claro, quem opera o milagre, e Ele quer operar nessa noite o milagre dele na sua vida. Ele nos conduz. Enquanto existir a graça aqui na terra é sua luz. É claro, quem opera o milagre é Jesus. É Ele o caminho, a verdade, a salvação. Ele nos conduz. É Jesus, é Jesus. Oh, nome poderoso, aleluia. Chame por Ele. Graças a Deus. Deus é fiel. Ele prometeu que estaria conosco por todos os dias. E nós não temos nenhuma dúvida disso, da presença do Senhor. Quando nós pensamos no meio das lutas que vivemos como sozinhos, aí vem a presença dele. A presença de Deus é agradável. O profeta Elias, quando estava naquela caverna, naquele momento difícil da vida dele, veio um vento forte. Ele pensou que foi a presença de Deus, mas não foi. Depois veio uma brisa suave. Ali Deus estava. Deus reage de uma maneira serena, de uma maneira tranquila. É assim que Ele move o milagre em nossas vidas. Nós vamos ouvir a palavra com a levita Tatiana. Glória a Deus.
Quantos estão felizes nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Quantos receberam da alegria do Senhor? Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Ele é bom, amém, irmãos? Amém. E é por causa da bondade do Senhor que nós estamos aqui nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer uma palavra nessa noite para meditação dos irmãos. Glória a Deus. Nós vamos nessa noite falar sobre alguns pais, né, na Bíblia. Porque hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. Então eu vou trazer uma palavra com esse tema, né, falando sobre os nossos pais e o que nós podemos aprender com os pais da Bíblia, amém? Vamos abrir em Lucas 15. Glória a Deus. Vamos abrir Lucas 15. A partir do versículo 11. É uma história, né, irmãos, que a maioria de nós já conhecemos, que fala sobre o filho pródigo. Glória a Deus. Que conta a história do filho, né, que pediu ao seu pai a sua parte na herança. Aleluias. Muitos de nós já conhecemos essa passagem, né, que diz que o filho, com o pai ainda vivo, chegou para o seu pai e pediu a sua parte na herança. E o pai atendeu a esse filho. Amém? Às vezes tem coisas que os filhos pedem aos pais, que os pais, glória a Deus, atendem, né? Mas sabem que no fundo aquilo não fará bem para os seus filhos. Mas esse pai, ele concedeu a metade da herança para o seu filho. Irmãos, a história é contada do 11 ao 24, mas eu quero destacar o 20, a partir do versículo 20, Lucas 15, 20, que diz assim: e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-lhe depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero destacar, irmãos, sobre esse pai, aleluias,
que mesmo ferido com esse pedido do filho, né? Porque um filho chegar para o seu pai e dizer que quer uma herança, que o pai ainda está vivo e ele faz esse pedido ao seu pai, eu acredito que esse pai, né, teve o seu coração ferido por esse filho com esse pedido. Ainda assim o pai atendeu. E esse filho, né, juntou tudo que ele recebeu do pai, foi embora, né? Eu acredito que para muito longe, para nunca mais voltar a ver esse pai. Então, quando no 24, né, que a gente acabou de ler, diz da alegria desse pai de receber esse filho de volta, porque esse meu filho estava morto. Esse filho foi embora para nunca mais voltar. Mas ainda assim, esse pai mantinha uma esperança no seu coração de que um dia esse filho retornaria. E quando esse pai, ele conseguiu contemplar esse filho ao longe, e de longe ele reconheceu que era o seu filho que vinha, aleluias, e ele foi correndo ao encontro desse filho. Louvado seja o nome do Senhor. Foi uma alegria tão grande na sua vida, aleluias, que eu creio que esse coração desse pai foi curado totalmente nesse momento, de toda a dor que esse filho causou, porque não importa a dor que um filho possa causar no pai, sempre que esse filho retornar, sempre que esse filho precisar, esse pai vai estar disposto a perdoar esse filho. E eu quero destacar esse pai do filho pródigo como um pai que perdoa. Aleluias. E talvez, né, de repente não em nosso meio, eu não sei, mas alguém que você conheça pode ter sido ferido por um filho nessa forma, né, de abandono, de ser deixado para trás, aleluias, de ter sido magoado, né, tão profundamente como esse pai foi. Mas o Senhor, aleluias, Ele é aquele que restitui, né? E Ele é esse Pai que perdoa. E nós podemos aprender com o Senhor. Nós podemos aprender com essa história que representa o Senhor Deus, que também nos perdoa quando nós magoamos Ele no mais profundo, aleluias. Quando nós nos esquecemos, muitas das vezes, de que Ele existe, como quando nós vivemos as nossas vidas como se Ele não existisse, como se o que nós fazemos não ferisse ou magoasse o coração do Senhor. Aleluias. Ainda assim o Senhor nos perdoa. Mas nós precisamos fazer como esse filho. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, nos lembrarmos que nós temos um Pai que perdoa. E voltarmos correndo e dizermos: Pai, eu pequei contra o céu e contra Ti. Não sou digno de Ti. E o Senhor, como esse pai fez na parábola, Ele de volta nos toma de volta. Ele troca as nossas vestes, Ele põe um anel em nosso dedo, Ele nos honra como filhos, aleluias. Ele calça os nossos pés. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele nos recebe com festa, como esse pai recebeu esse filho. Oh, aleluias. Nós possamos aprender com essa parábola
e também com o Senhor, a também termos um coração perdoador, perdoarmos não só os nossos filhos, mas perdoarmos uns aos outros, aleluias, porque aqueles que não perdoam, aleluias, não são dignos de ser perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir também, irmãos, em Zacarias, misericórdia, Senhor. Vamos abrir também no versículo 1, Zacarias. Eu já acabei de inventar um. Glória a Deus. Não é Zacarias, não. É Lucas ainda, irmãos. Lucas. É porque eu vou falar sobre Zacarias, aí me confundi aqui, mas já desconfundi. Lucas, no capítulo 1, só voltar um pouco, né? Nós estávamos no 15, agora vamos para o 1. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. A história desse pai, aleluias, Zacarias e Isabel são os pais do João Batista, amém? Glória a Deus. A história deles é contada em Lucas, no capítulo 1 e em outros livros da Bíblia também, mas hoje nós vamos, né, ler aqui no livro de Lucas. Lucas é contada em Lucas 1, do 5 ao 23. Mas eu quero destacar para os irmãos do 8 ao 15. Glória a Deus. Não, irmãos, vamos ler a partir do versículo 5 mesmo. Vamos ler a partir do versículo 5. Lucas 1, vamos ler a partir do versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Glória ao nome do Senhor. Aleluias. Irmãos, Zacarias e Isabel já tinham uma certa idade e não tinham filhos. E Zacarias era sacerdote do Senhor. E nessa ocasião, Zacarias, por sorteio, foi escolhido para entrar, aleluias, no templo
no Santo dos Santos e levar as ofertas. Aleluias. Queimar as ofertas. E Zacarias recebeu a visita de um anjo que lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. E esse anjo trazia uma mensagem a Zacarias. Zacarias temeu, porque encontrar um anjo, irmãos, ter a visão de um anjo não deve ser fácil. Aleluias, deve ser muito poderoso. A palavra do Senhor diz que ele temeu, mas o anjo do Senhor disse que era para ele não temer. Glória a Deus. E o anjo disse: Zacarias, não temas. Versículo 13: porque a tua oração foi ouvida. Aleluias. O anjo do Senhor veio trazer uma mensagem para Zacarias de algo que ele estava pedindo ao Senhor. Zacarias é o nosso pai que ora. Aleluias. E ele foi agraciado, aleluias, por um filho muito especial vindo da parte do Senhor. Glória a Deus, que foi João Batista. E assim, irmãos, nós aprendemos que as orações dos pais são ouvidas. Louvado seja o nome do Senhor. Basta que nós sejamos assim como Zacarias e Isabel e nos esforcemos, aleluias, todos os dias na força do Senhor, de sermos irrepreensíveis, como diz no versículo 6, em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E nada poderá impedir que as nossas orações elas sejam ouvidas pelo Senhor. Zacarias orou e o Senhor lhe deu algo tão especial como um filho, cheio do Espírito Santo desde o ventre. Glória a Deus. E nós aprendemos que o Senhor, além de ouvir as nossas orações, mesmo que demore muito tempo, aleluias, Ele vem e no tempo certo Ele atende as nossas orações. Ele atendeu a oração desse pai, aleluia. Se você é um pai que tem orado ao Senhor e pedido algo, aleluia, às vezes até com relação à tua casa, à tua família, ao teu filho, aos teus filhos, o Senhor, Ele é poderoso para responder, aleluia, com um grande e poderoso milagre. Porque a esterilidade dessa família foi interrompida pelo milagre do Senhor. Não há limites para o agir do Senhor. Ele ouve a oração do Pai. Aleluias. Ele ouve as nossas orações, Ele ouve os nossos clamores. E Ele vem no tempo certo com o seu milagre sobre as nossas vidas. Que possamos aprender, aleluias, e buscarmos sermos também irrepreensíveis, e buscarmos sermos fiéis ao Senhor, aleluias, e buscarmos ao Senhor em oração, aleluias, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. Glória ao nome do Senhor. Santo e poderoso é o Senhor. Glória, glórias. Vamos ler também, irmãos, o capítulo 8 do mesmo livro. Santo Deus. Capítulo 8.
Aleluias. Vamos ler o do 40 ao 42. Aleluia. Poderoso é o nome do Senhor. E nós vamos ver a história de mais um pai nessa noite. 8, Lucas 8, versículo 40. Diz assim: ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Uma filha que estava prestes a morrer. Esse é o pedido de um pai, irmãos, desesperado, aleluias. A Bíblia diz que Jairo era o chefe da sinagoga, aleluias. Era o chefe do templo, né, em que os judeus se reuniam, aleluias. E ele chegou até Jesus desesperado, porque a sua filha estava prestes a morrer em casa. Aí no versículo 49, a gente vai ler agora no versículo 49. Falava ele ainda, Jesus falava, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Oh, aleluias, glória a Deus. Poderoso é o Senhor, amém? Poderoso é o Senhor Jesus, que ressuscita os mortos. Não há limites para o poder do Senhor agir e hacer. E essa história, irmãos, de um pai desesperado, aleluias. Desesperado porque a sua filha, a qualquer momento, a sua única filha, poderia partir. E ele correu aos pés daquele que podia ainda fazer alguma coisa, aleluias. Glória a Deus. E ele, irmãos, como a palavra do Senhor diz que ele era chefe, né, da sinagoga. Ele se humilhou, aleluias, porque é provável que ele não desse nenhum valor ao Senhor Jesus, mas o desespero dele fez com que ele visse que o Senhor Jesus poderia ajudá-lo e socorrê-lo naquela ocasião. E ele se humilhou, aleluias. E ele se humilhou diante daquele que poderia fazer algo, aleluias, pela sua casa, pela sua família, pela sua filha. E nós aprendemos nessa noite que quando nós nos humilhamos diante daquele, aleluias, que é poderoso, que tem um nome que está acima de todo nome, que é o Senhor Jesus, quando nós nos humilhamos diante dele, ele atende o nosso pedido, amém, irmãos? Ele nos atende como ele atendeu a Jairo, aleluias. E nós aprendemos com Jairo não somente a nos humilharmos diante do Senhor Jesus, nós aprendemos também a confiarmos no Senhor Jesus. Porque no meio do caminho, o Senhor curou uma mulher enferma. E eu creio que por causa da multidão, a dificuldade do Senhor
de acelerar os passos para chegar até a casa de Jairo fosse complicado por causa da multidão. Aleluias. Mas nada na nossa vida acontece por acaso, aleluias. Todas as coisas têm um propósito. E essa demora foi para que justamente todos pudessem contemplar a glória do Senhor na casa de Jairo. E todos puderam contemplar a glória do Senhor, mas foi necessário que Jairo cresce, mesmo diante, aleluias, de uma palavra que desmoronou o seu coração naquela ocasião. Porque chegaram com uma notícia de que não tinha mais jeito. A filha já estava morta. Não havia mais o que fazer. Porque se a filha ainda estivesse viva, estivesse doente, como provável que ele tenha ouvido falar dos grandes milagres de cura que o Senhor fazia naquela ocasião, ainda ele poderia manter uma esperança no seu coração. Mas a notícia foi muito ruim, irmãos. No meio do caminho, a notícia foi das piores, que alcançou aquele pai. Quantas das vezes você, pai, você, mãe, aleluias, você, filho, recebe uma notícia ruim, quando você já se prostrou, quando você já se humilhou, quando você já pediu tanto ao Senhor e parece que o seu pedido não foi atendido e pior, as coisas pioraram no meio do caminho, no meio da caminhada. Oh, aleluias. Mas o Senhor, Ele pede para cada um de nós: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Foi isso que o Senhor disse para aquele pai, com o seu coração já despedaçado pela notícia. Não temas, crê somente, e ela será salva. Aleluias. O Deus da salvação, o Todo-Poderoso, aleluias, entrou na casa de Jairo, e aonde havia morte, e aonde não tinha mais saída, Ele transformou, aleluias, Ele transformou por completo. Ele trouxe vida, aleluias. E você, pai, que me ouve, ou que porventura me ouvirá, aleluias. O Senhor, Ele tem ouvido as suas orações. Se você ainda não se humilhou diante dEle, não perca a oportunidade de se humilhar diante dEle. E se você acha, e se você já perdeu todas as suas esperanças, aleluias, Ele te diz nessa noite: crê somente. Não temas, crê somente. E ainda assim, Jairo conduziu o Mestre Jesus até a sua casa e creu que o Senhor Jesus ainda podia fazer algo, e algo tão poderoso que somente o Senhor Jesus poderia fazer. E o Senhor trouxe vida, e nessa noite o Senhor quer trazer vida à tua casa, à tua família, aos teus filhos. Oh, Senhor, Ele quer visitar nessa noite o teu lar, a tua casa, a tua família, o teu filho, aleluias. E Ele quer trazer de volta, aleluias,
Tudo aquilo que o inimigo às vezes tenta matar, ele tenta, sabe, roubar da família, dos filhos. E ele vai se infiltrando e migrando, aleluias, até que ele tenta matar, aleluias, toda a esperança. Mas nessa noite o Senhor, Ele traz de volta, Ele traz a vida, toda a nossa esperança, toda a alegria, aleluias, da sua casa, da sua família, assim como Ele trouxe de volta a alegria que era a filha daquele pai, aleluias, para aquela casa de volta. Ele traz também sobre a sua vida, se você crê tão somente nessa noite. Oh, yeah. E por falar em fé, irmãos, eu não posso deixar também de mencionar nessa noite. Vamos em Gênesis 22. Alguém que nos fala de muita fé, aleluias. Alguém que nos mostra muita fé. Gênesis 22. A história contada, aleluia. A história contada do versículo 1 ao versículo 19, se os irmãos quiserem ler em casa, fala sobre a provação que Abraão passou, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, assim como Zacarias, aleluias, recebeu a promessa de um filho, aleluias. Glória a Deus. E no versículo 22, irmãos, Abraão já está de posse da sua promessa. Abraão já viu a promessa do Senhor se cumprir na sua vida e ele teve o seu filho Isaque. Mas no versículo 22, o Senhor, ele prova a fé de Abraão. Aleluias. Ele prova se Abraão realmente está disposto a obedecê-lo. E o Senhor faz um pedido muito difícil para Abraão. Aleluias, aquele que fez um milagre na vida de Abraão e Sara, agora pede a Abraão o seu milagre. E o Senhor, ele pediu a Abraão que sacrificasse Isaque a ele. E Abraão não questionou, aleluias. Abraão preparou todas as coisas conforme o Senhor lhe pediu. Saiu bem cedo com seu filho e com os seus servos e foi até o monte que o Senhor havia ordenado, havia lhe dado a direção. Irmãos, eu quero destacar o versículo 7 e 8. Vamos ler comigo. O 7 e o 8 diz assim: Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Glória ao nome do Senhor. Quantos pais, aleluias, assim como Abraão, são provados, aleluias, são provados pelo Senhor, são surpreendidos por situações, aleluias, no meio do caminho. Glória a Deus, que vem para testar a nossa fé,
testar também a nossa fidelidade ao Senhor, a nossa confiança no Senhor. Glória a Deus. Abraão obedeceu ao Senhor sem questionar. Mas eu creio, irmãos, que Abraão confiava que aquele que lhe deu o milagre não tiraria. Eu creio que Abraão creu que aquele que fez a promessa e cumpriu a promessa na sua vida, e a promessa era muito maior, porque a promessa começava em Isaac, aleluias, mas ela era muito maior. A promessa era que a partir de Abraão o Senhor faria uma grande nação. A partir de Abraão e Sara, o Senhor faria uma grande nação. Então eu creio que Abraão, ele confiava que aquele que lhe deu a promessa não lhe tiraria a promessa. Mas, irmãos, é difícil confiar, exercer uma confiança tal assim. É admirável a confiança que Abraão tinha em obedecer ao Senhor sem questionar, sem duvidar, aleluia. Ele apenas obedeceu. E ele saiu e foi andando no meio, pelo caminho, aleluias, e não parou, não olhou para trás, e ele foi até o fim para cumprir a promessa, para cumprir em obediência o que o Senhor lhe pedira. E no meio do caminho, irmãos, o seu filho lhe questionou: Pai, todas as coisas estão aqui, mas e o cordeiro para o holocausto? Porque precisaria de um cordeiro para o holocausto. E Abraão, ele respondeu como aquele que crê que Deus é poderoso, aleluias, que o Senhor é fiel. Ele não duvidou da fidelidade do Senhor. E ele respondeu como aquele que crê que o cordeiro para si o Senhor iria prover. Oh, irmãos, por muito menos nós começamos a questionar o Senhor. Por muito menos nós começamos a reclamar e a duvidar da fidelidade do Senhor para as nossas vidas. Por muito menos, aleluias, nós não estamos dispostos a abrir mão de certas coisas. E Abraão estava disposto a abrir mão até mesmo do seu próprio filho, da sua promessa, do seu milagre. Oh, irmãos, o Senhor quer nos ensinar nessa noite que a fidelidade dele não tem fim. Oh, aleluias. Vamos aprender, irmãos, nessa noite com o nosso pai da fé, aleluias, com Abraão, a não duvidarmos da fidelidade do Senhor e nem a questionar aquilo que Ele nos manda fazer, porque Ele tem propósito em todas as coisas. Por mais inusitadas que elas sejam, por mais que a gente não entenda, aleluias, tudo que esteja acontecendo conosco, tudo que tenha vindo sobre as nossas vidas, às vezes nós nem buscamos. Não vamos duvidar, não vamos questionar, não vamos murmurar,
vamos somente obedecer. No versículo 11, ele diz assim: quando estava tudo preparado, irmãos, quando Abraão foi até o fim e ele estava disposto ali a sacrificar o seu filho, eu imagino com o seu coração dilacerado, mas ainda assim crendo na promessa do Senhor. No versículo 11 ele diz: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo ao Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aleluias! E pela fidelidade de Abraão, pela obediência de Abraão, o Senhor lhe fez uma promessa poderosa, que através dele seriam benditas todas as nações da terra. Aleluias! Abraão não contemplou, né, irmãos? Abraão contemplou o início do cumprimento da promessa do Senhor, que foi o nascimento de Isaac. Mas Abraão, a gente sabe que já faleceu há muito tempo, né, irmãos? Ele não viu, aleluias, o cumprimento das promessas que nós receberíamos, aleluias, o evangelho do Senhor que vem de Israel, aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor, e que a nossa casa, que a nossa vida também é bendita, em nome do Senhor Jesus. Mas ele creu, ele continuou crendo, Abraão continuou crendo, aleluias, que aquele mesmo Deus que lhe fez as promessas cumpriria todas elas, ele não tinha dúvida. Glória a Deus. E como Abraão estava disposto a entregar o seu filho em sacrifício ao Senhor, assim também nós conhecemos a história verdadeira e fiel, aleluia, de um pai que entregou o seu filho. Vamos ler em João 3. João 3,16. E nós temos agora, irmãos, a referência de um pai que ama, e não é um pai qualquer. Amém? Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Que diz assim, irmãos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluias! E com esse Pai, irmãos, a gente aprende todos os dias. Aleluia. O Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer naquela cruz, para que nele nós tivéssemos a nossa salvação. Aleluias! Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho, assim como Abraão estava disposto a entregar o seu único filho. O nosso Deus, Ele verdadeiramente entregou. E a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Aleluias! Que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluias! E o Senhor é um Pai que ama e que nos ensina o amor. Ele nos ensina a amar. A amar assim, sabe? Sem estarmos presos, aleluias, a nada, mas a entregarmos todo o nosso amor. Todo o nosso amor. Aleluias. Santo e poderoso é o nome do Senhor Jesus. Vamos aprender, irmãos, nessa noite com o Pai, com o nosso Pai soberano, que nos ama, que nos amou primeiro. A palavra do Senhor diz que Ele nos amou primeiro. Se nós amamos o Senhor hoje, foi porque Ele um dia nos amou primeiro. Se nós temos aprendido a amá-lo, foi porque um dia Ele nos amou primeiro e Ele continua derramando o seu amor sobre as nossas vidas. Vamos aprender com Ele, irmãos. Que muitas das vezes a gente entristece o teu coração, mas ainda assim Ele continua nos amando. Muitas das vezes, aleluias, a gente decepciona, mas ainda assim Ele continua nos amando. Aleluias. Glória, glórias. Santo é o nome do Senhor. Agora, irmãos, vamos ler em Mateus, no versículo 11. Para que nós venhamos terminar, aleluias. Mateus, no versículo 11, a partir do 25, irmãos, diz assim: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória ao nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Nós só estamos aqui, né, irmãos? Porque o Senhor Jesus foi morto naquela cruz. E o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, aleluias, tem nos mostrado o Pai, tem nos revelado o Pai.
Nós temos conhecido o Pai através do Senhor Jesus. Porque Ele e o Pai são um, aleluias. Mas a palavra do Senhor diz que Ele deixou a sua glória. Ele desceu da sua glória. E morreu naquela cruz, aleluias, para nos dar a vida eterna. Para que nós, irmãos, pudéssemos passar a eternidade com o Senhor. Ele se entregou a si mesmo naquela cruz por amor das nossas vidas. E Ele nos chama, irmãos, a conhecer. Assim como o Senhor Jesus diz que Ele conhece o Pai e o Pai o conhece. Assim Ele nos dá esse exemplo do relacionamento que o Senhor requer de nós. Ele nos convida a conhecê-lo, a prosseguir em conhecê-lo cada dia mais. Porque o Pai e o Filho, o Pai conhece o Filho conhece o Pai, porque eles têm uma intimidade. Eles têm uma convivência que faz com que eles conheçam os gostos, eles conheçam o que, irrita um ao outro. Essa intimidade, esse conhecimento íntimo que só tem dentro de casa, com o pai sobre o filho e o filho sobre o pai, só acontece por causa da convivência. O Senhor, Ele nos convida, irmãos, a uma intimidade com Ele. A procurar nos conhecer, a saber mais desse Pai que nós dizemos amar, nós dizemos servir. O Senhor, Ele nos convida a uma intimidade porque Ele quer se revelar a nós. Ele quer revelar a nós, aleluias, algo íntimo do seu ser para as nossas vidas. Oh, irmãos, não é uma coisa pequena, aleluias. É algo grande e poderoso, não é uma coisa que a gente vive, que a gente vê, aleluias, cotidianamente nessa terra. É uma coisa de intimidade, irmãos. É, sabe o que? Abrirmos a porta do nosso quarto, entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta, aleluias, e ouvirmos a voz do Senhor. E abrirmos o nosso coração de uma forma, aleluias, que o Senhor, Ele entre e Ele esquadrinhe cada canto dele. O Senhor, Ele nos convida a isso, Ele nos chama a isso, a uma intimidade de pai com filho, a uma intimidade, a descobrirmos mais do nosso Pai. E à medida que nós buscamos essa intimidade, Ele vai nos revelando mais dele, mais do seu ser, mais da sua natureza, mais de quem Ele é. Ele quer revelar a você. Oh, aleluia. O Senhor, Ele fez um convite no versículo 28. Se porventura o peso desse mundo tem te impedido, aleluias, de caminhar na direção do Senhor, na direção dessa intimidade, se o peso desse mundo tem atrapalhado o seu estreitamento, o estreitamento do seu relacionamento com o Senhor, Ele te convida nessa noite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos os pais, todas as mães, todos os filhos, Ele convida, vinde, vinde todos.
Tomai sobre vós o meu jugo. E Ele convida mais uma vez a intimidade. Ele convida: aprendei de mim, aprendei de mim. Aprendei de mim. Os filhos. Quantos filhos, irmãos, são exatamente a cópia do seu pai? Quantos filhos se parecem tanto com seu pai? Aleluias. Que as pessoas, ao conhecer ou ao saber que esse filho pertence a determinada família, ficam impressionados de tamanha semelhança. É assim, irmãos, que nós vamos ficando quando nós buscamos ao Senhor na intimidade e nós buscamos aprender dele, de quem ele é, da natureza do Senhor. Nós vamos nos tornando cada dia mais parecidos com o nosso Pai. Mas precisamos aprender de como ele é. Precisamos conhecer o Senhor como verdadeiramente ele é. Prosseguirmos em conhecer o Senhor. E ele vai se revelar a nós à medida que nós buscarmos conhecê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor derrame uma bênção toda especial nessa noite sobre as nossas vidas. Sobre a vida dos pais, aleluias. Que sejam os verdadeiros sacerdotes das suas casas. Que não deixe que a lenha venha se apagar. Que não deixe que o fogo venha se apagar. Mas que tragam a lenha, aleluias. E que continuamente as suas casas, elas sejam, aleluias, impregnadas pela fumaça que sai do altar do Senhor daquela casa. Oh, irmãos, às vezes cortar a lenha é um sacrifício, porque você tem que procurar a lenha, você tem que levar o machado, você tem que cortar a árvore e o suor, aleluias, cai do teu rosto. Mas vale a pena quando você consegue trazer a lenha e você não permite que o fogo apague. Você é o sacerdote da sua casa, não permita que a chama do altar do Senhor na sua casa se apague por nada. Continue, aleluias. Continue com o machado nas suas mãos, continue cortando a lenha. Continue carregando ela nos seus ombros, aleluias. Continue alimentando o fogo. Continue, só continue. Oh, aleluias. Continue sendo o sacerdote que a tua casa precisa. E o Senhor trará a honra sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos participar nessa noite como filhos de Deus da ceia do Senhor. Amém? Na medida que você, acompanhando os elementos da ceia, vai se colocando de pé, por favor. E tendo dado graças, Jesus partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso em
Jesus é santo, santo, santo. Jesus é santo, santo, santo. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Apresenta a Deus o seu pão e dê graças, agradece ao Senhor por esse pão, por esta oportunidade que Deus está te concedendo nessa noite, como filho, Ele como pai e você como filho. Senhor Deus, te agradecemos, ó Deus, por esse pão que simboliza o seu corpo, que foi partido, que foi rasgado ali pelos açoites. Oh Deus, nessa noite nós queremos, em memória do Senhor, fazer isto, comer este pão. Muito obrigado, Pai. Comamos todos. Semelhantemente, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Todas as vezes que bebeis esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor. Bebamos todos. Glória a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é fiel. Glória a Jesus. Agora você pode descansar o seu copinho. Pega ali, por favor. E pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós te agradecemos, Pai querido, pelo mover do teu milagre aqui neste lugar nessa noite. Muito obrigado, Deus, por cada irmão, por cada irmã que aqui está conosco, congregando nessa noite. O Senhor leva todos de volta para suas casas, livrando de todos os males deste mundo tenebroso, concedendo um final de noite abençoado a todos, e que a semana que começou no dia dessa noite seja de bênção e vitória para todos, em nome de Jesus. O amor de Deus e a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, as consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a vida de todos que aguardam ansiosamente pela volta do Rei Jesus. Amém. Feliz Dia dos Pais para todo papai.
Feliz Dia dos Pais para mim. Feliz dia para você.